Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 20 de janeiro, sexta-feira, celebramos a memória de São Sebastião, mártir, soldado imperial de Naborna, na Gália, ou Milão, segundo Santo Ambrósio, sofreu martírio em Roma, em testemunho de sua fé em Cristo, na época de Diocleciano. O culto popular ininterrupto a São Sebastião, prestado, mostra o lugar de sua sepultura no cemitério da antiga Via Ápia, nas catacumbas de São Sebastião. A liturgia de Roma sempre lhe reservou um lugar privilegiado. A iconografia retrata-o no martírio crivado de flechas. Pelas suas chagas, foi invocado como protetor dos empesteados. São Sebastião, rogai por nós. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no dia de hoje, onde celebramos a memória de São Sebastião, a igreja nos propõe esse evangelho segundo Marcos, que ele nos traz uma mensagem muito forte. Já inicia aqui dizendo que Jesus subiu ao monte. Quando na Bíblia, vem escrito que alguém subiu ao monte, significa um contato com Deus, Subir ao monte, ir até o monte, o monte é um lugar de encontro com Deus, o Deus das alturas, Então, subir ao monte significa ir até Deus, estar em contato com Deus. E Jesus aqui ele sobe, Ele sobe ao monte, como nos diz aqui o versículo 13, e de lá ele chama todos aqueles a quem ele quis, Uma coisa importante, Jesus Cristo ele sobe ao monte para concretizar a nova aliança, para dar início ali, no seu chamado ao povo. Ali ele concretiza a aliança de Deus com o seu povo. A antiga aliança, no Antigo Testamento, ela também foi selada sobre um monte, na pessoa de Moisés. Deus chama Moisés e ali ele sela a sua aliança com o povo, através de Moisés, em cima do monte. E Jesus, então, fazendo alusão a esse acontecimento do Antigo Testamento, ele também sela a nova aliança, Ele concretiza a nova aliança, esse chamado do povo a partir também de um monte. Ou seja, em Jesus Cristo, toda a Bíblia vai se cumprindo, Toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento vai se cumprindo em Cristo. Então Jesus, nos diz a palavra de hoje, ele chama quem ele quis. Ele chamou quem ele quis. Nada atrelado a poderes humanos, aqueles que eram mais famosos da época, aqueles que tinham cargos nas sinagogas, nas religiões da época, nada disso. Foi quem o próprio Pai o inspirou, ou seja, quem ele quis. E desses chamados, ele designou 12, para ser chamados de apóstolos.
E esse 12, ele tem uma característica muito importante, né? O 12 na Bíblia significa totalidade, ou seja, Jesus Cristo chamou a todos, né? Isso que significa o número 12. Então nós, pelo nosso batismo, nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus Cristo. Pelo nosso batismo, Jesus Cristo nos chama, né? E aqui aparece o nome, né? Daqueles a quem ele chamou, dos 12, né? E se a gente for pegar depois nos evangelhos, a gente vai perceber que são várias pessoas diferentes. Cada um com o seu jeito de ser, cada um com o seu jeito de agir. Várias pessoas diferentes, né? O que significa isso? Que nós, no nosso próprio jeito de ser, nós podemos e devemos seguir a Cristo, né? E deixar que Cristo nos molde. É importante salientar, Jesus Cristo não escolheu ninguém igualzinho um ao outro, né? Ele respeitou as diferenças de cada um e a partir da característica de cada um, ele foi ensinando como agir. E da mesma forma ele faz conosco no dia de hoje. Ele nos chama da forma que nós somos. E a partir desse encontro, ele vai nos moldando. A partir desse encontro, ele vai nos, vamos dizer, nos colocando nos eixos, né? Assim como fez com o santo que celebramos hoje, São Sebastião. Um homem que se deixou levar pelo Cristo. Um homem que deu seu testemunho até a morte pelo Cristo. Então, meus irmãos, que a exemplo dos apóstolos que foram chamados segundo o evangelho de hoje, a exemplo de São Sebastião, nós possamos também seguir o Cristo, com verdadeiro amor, com verdadeiro ardor no coração, que nós possamos ser discípulos, missionários de Jesus. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, um grande abraço, paz e bem. São Sebastião, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.